Alô, alô, família Balda News, um grande abraço, muito bom dia. Alô, gente amiga, gente querida, bom dia, Araraquara. Semana começando, um abraço pro meu capitão, nosso comandante maior, querido Balda. Alô, meu capitão técnico, assessor, Zeca, Dona Candinha, toda a família reunida. Chega de folga, né, gente? O capitão tá muito bonzinho. Vamos nessa. Essa semana começando, uma ótima e abençoada semana para todo mundo. É claro que não dá para começar a semana sem falar inicialmente da grande surpresa, né? Não sei se a gente pode chamar de surpresa, mas o Chelsea, campeão da Copa do Mundo de Clubes, todo mundo apostando que o PSG ia ganhar. Eu não vi ninguém dizendo que poderia dar zebra. E não é zebra, né? O Chelsea é um grande clube da Europa, é um clube de tradição, de camisa, de investimento, e fez 3-0 no Paris Saint-Germain, com direito a um gol do brasileiro João Pedro, nascido em Ribeirão Preto, revelado no Fluminense, né? As crias de Xerém, como são conhecidos. E o Paris Saint-Germain curvou-se diante de um futebol de muita marcação, de muita entrega, de comprometimento, de dividida, cada palmo de chão. Os jogadores do Chelsea se entregaram e conquistaram merecidamente o título da Copa do Mundo de Clubes. Chelsea 3, Paris Saint-Germain 0, na grande decisão disputada ontem em Nova Jersey, Nova York, nos Estados Unidos. Festa, portanto, azul inglesa, e o Paris Saint-Germain ficando com o vice-campeonato. Vamos passar agora para o Campeonato Brasileiro. O Brasileirão voltou e não voltou bom não para os times grandes, né? Lembrar que Santos e Palmeiras, o jogo seria nesse domingo, ontem foi transferido, porque o Palmeiras voltou da Copa do Mundo de Clubes, e o São Paulo e o Corinthians entraram em campo e perderam. São Paulo tomou 2-0 no Flamengo, sábado à tarde no Maracanã, e olha, ficou barato, hein? O Flamengo tirou o pé, pelo menos na minha opinião. Poderia ter feito mais. E o São Paulo começa a deixar o torcedor preocupado, começa a deixar o torcedor apreensivo, porque a cada rodada que passa, o time vai encostando na zona do rebaixamento. Um mês aí parado o campeonato, o São Paulo voltou, trocou de técnico, estreia do Hernan Crespo, mas não fez nada de diferente, perdeu, e uma diferença técnica absurda. Parece que era um jogo de um time de adultos contra um time de garotos aí, de juvenis. Tamanha diferença, superioridade do Flamengo sobre o São Paulo na vitória por 2-0 do rubro-negro carioca. O Corinthians jogou em casa e perdeu para o Bragantino, 2-1. Bragantino saiu na frente, o Corinthians empatou, e aí o Bragantino foi buscar o segundo gol, já no último lance da partida. Resultado final, vitória do Bragantino contra o Corinthians, 2-1. Corinthians realmente também ligando aí um sinal de alerta, né? Porque voltou jogando em casa, apoio da torcida, mas não teve jeito. Derrota para o ótimo time do Red Bull Bragantino. Para concluir, para finalizar, destacar a Série B do Campeonato Brasileiro e uma situação muito complicada agora da Ferroviária, que perdeu ontem de virada para o Criciúma por 2-1 lá em Criciúma. E o detalhe, né? A rodada termina hoje e a Locomotiva pode entrar na zona do rebaixamento. Para que isso aconteça, o Botafogo tem que ganhar hoje do Volta Redonda em Ribeirão Preto às 9h30 da noite, e o Atlético tem que ganhar do Avaí hoje às 7 horas da noite, também jogando em casa. Se o Atlético vencer, ele empata em pontos com a Ferroviária, mas tem 2 vitórias a mais, ficaria com 2 vitórias a mais. Se o Botafogo ganhar, ele passa 2 pontos. Portanto, mais uma derrota de virada da Ferroviária, né? O Tylon fez 1-0 e o Criciúma virou para 2-1. Resultado preocupante da Locomotiva, repito, matematicamente hoje tem que secar o Botafogo, que joga em Ribeirão, joga em casa, e o Atlético, time mineiro, que também joga em casa. Tem que secar pelo menos um dos dois, para que a Ferroviária não entre na zona do rebaixamento. Se os dois ganharem, a Locomotiva vai terminar a rodada na 17ª colocação. Preocupante. Deixei para o final uma notícia boa, claro, né?
A vitória do César Araraquara no primeiro jogo das quartas de final da Liga de Basquete Feminino, 77-54 no Sodier Mesquita, lá na Arena Sodier Mesquita, no Rio de Janeiro. O segundo jogo, dia 17, portanto, na quinta-feira, no ginásio do SESI, e mais uma vitória, e a equipe araraquarense estará nas semifinais da Liga de Basquete Feminino. É isso, turma. Vou ficando por aqui, hein? Um grande abraço para todo mundo, uma ótima semana. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, meu capitão!